Irmãos, hoje nós queremos meditar na santa e bendita palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós queremos ouvir aquilo que o Espírito tem para falar aos nossos corações. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em João capítulo 3, versículo 16. A palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus fala o seguinte, ouçam com atenção. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar? Meu Deus, eu quero te louvar, eu quero te glorificar pelo teu grande cuidado para com as nossas vidas. Nós não somos merecedores da tua bênção, do teu amor, do teu cuidado, mas mesmo nesse estado, Senhor, tu deixastes mover, o teu carinho, o teu zelo, o teu amor para conosco se manifestou. E tu nos deste Cristo Jesus para que pudéssemos ser religados a ti, Senhor. A ti, portanto, seja toda a honra e toda a glória, é que nós declaramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, muitas vezes nós não compreendemos o amor do Senhor Jesus. Na verdade, nós vamos compreender o amor do Senhor quando estivermos na glória. Só lá vamos compreender, vamos entender o que é o amor do Eterno. Aquilo que o Senhor fez para conosco, o grande mover do Senhor, o grande carinho de Deus, irmãos, só será verdadeiramente compreensível quando estivermos lá nos céus com o Todo-Poderoso, sentado junto com o Pai, sentado junto com Jesus. Certamente vamos compreender. Mas veja, queridos, você tem um filho de aproximadamente 15 anos de idade, e você envia esse teu filho para uma terra longínqua, envia para um país desses difíceis. Você pega a mala do teu filho, prepara e vai sozinho. Mais ou menos assim foi o que ocorreu com Jesus em relação a nós. Jesus, a Bíblia nos diz que é o Deus Todo-Poderoso que estava na criação do mundo, que participou da criação do mundo, mas um dia o Senhor olhou para cada um de nós e viu a nossa necessidade, viu como estávamos caminhando para a perdição, viu como nós precisávamos de algo, de alguém, de um caminho, do caminho para nos conduzir aos céus, e o Eterno olha para Jesus e fala: você vai nascer como homem. Você vai deixar a glória, você deixará esse lugar maravilhoso e você viverá como criatura, amados. Foi assim que o Senhor fez, foi assim que Deus fez com Jesus. E nasce Jesus, irmãos, de mulher, nasce Jesus em todas as situações comuns aos bebês. Jesus passou por todas essas situações, tudo isso, irmãos, para mostrar o quão grande é o amor de Deus para com as nossas vidas. Para mostrar para você, para mostrar-nos como Deus nos ama, o zelo de Deus para conosco. Mas, irmãos, infelizmente, muitas vezes nossos olhos são fechados e nós não conseguimos ver a graça do Senhor, ver o amor de Deus. Nós nos tornamos rebeldes diante do Eterno. Nós viramos, irmãos, as costas para o Senhor e pegamos caminhos que não é aquele, o caminho verdadeiro que é Jesus, o caminho que nos conduz aos céus. Mas nós não podemos, amados, continuar dessa forma, porque dia após dia eu preciso me converter dos meus pecados. Dia após dia nós precisamos nos converter de nossos pecados. Nós precisamos nos achegar diante do Senhor, reconhecendo, irmãos, e entregando a nossa vida para que nós possamos usufruir das grandes bênçãos, do zelo, do amor, daquilo que Ele tem para com as nossas almas. E esse texto de João 3,16, ele é o centro da palavra de Deus, porque nele resume toda a obra do Eterno, nele resume tudo que o Senhor fez por nós. Aqui mostra, irmãos, a intensidade do amor do Senhor, e diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma tão grande, de uma forma tão extraordinária, a ponto de dar o seu Filho unigênito, para que nós, irmãos, crescemos nele, olha só, para que nele crer não pereça, ou seja, aqueles que não abrirem os seus corações para aceitar o amor, a manifestação do amor do Senhor, esses hão de perecer, esses hão de perder a comunhão com o Todo-Poderoso, e não herdará os céus. Tudo isso, irmãos,
é a manifestação do amor de Deus para com as nossas vidas. Irmãos, amar é passar da morte para a vida. 1 João capítulo 3, versículo 14 nos diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, e sabemos isso porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama está ainda morto. Amém? Queridos, esse texto chama-nos a atenção para grandes realidades que nós precisamos estar atentos a ela. Primeira realidade, irmãos, nós nascemos em pecado. Nascemos em pecado. Sobre a face da terra não há um ser humano sequer que tenha nascido em santidade. Claro, excetuando Jesus. Todos os demais, amados, no decorrer da história, após Adão e Eva, todos os demais nasceram em pecado e carecem da glória do Senhor, carecem da misericórdia de Deus. Amados, nós sabemos que já passamos da morte para a vida. E sabemos isso porque amamos os nossos irmãos. Para que você saiba, para que você reconheça, para que você entenda. Se tu és uma nova pessoa, se já passou da morte para a vida, é só você analisar um pouco o teu coração. O que há no teu coração, o que é que existe no teu coração. O teu coração é tomado pelo amor ao próximo. O teu coração é tomado pelo amor àqueles que você ainda não conhece. O teu coração é tomado por esse amor. Se o nosso coração, amados, não está marcado pelo amor de Jesus, alguma coisa errada tem na nossa comunhão com o Todo-Poderoso. Nós precisamos olhar para Jesus. Se Jesus fosse pagar o mal pelo mal, o que faria Jesus? Destruiria a humanidade, viraria as costas e iria para os céus, sem fazer a obra de remissão, sem fazer a obra que ele estava pronto para fazê-la, porque o homem virou as costas para Jesus, o homem não quis saber de Jesus. Os judeus, eles rejeitaram a obra restauradora de Cristo Jesus. Mas sabe o que foi que Jesus fez, irmãos? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esta foi a resposta de Jesus à traição, à rejeição, ao virar das costas daqueles para os quais ele veio. E se nós não agirmos assim, irmãos, se nós não vivermos da mesma forma, alguma coisa errada está acontecendo conosco. Alguma coisa errada está acontecendo com a nossa vida. Porque devemos amar o próximo, amar o próximo. E isto, irmãos, é passar da morte para a vida. E vocês podem conferir em 1 João capítulo 3, versículo 14. É preciso muito cuidado, amados, porque como eu disse inicialmente, a nossa carne, ela quer cada dia ressuscitar. Nós matamos a carne, pisamos na carne, nós trazemos a carne cativa, mas qualquer deslize, a nossa velha natureza, ela quer ressuscitar. E se nós não tivermos cuidado, ela há de ressuscitar e nós vamos viver com toda sorte de males no nosso coração. E quando isso acontece, o Espírito Santo de Deus se afasta de nós. Portanto, é preciso vigiar para nós não voltarmos ao passado, ao tempo do pecado e vivermos segundo o pecado. Vemos ainda em 1 João capítulo 3, versículo 16. Sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós, por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Olha só o exemplo de Cristo. Cristo fez o quê? Ele deu a sua vida por nós. E nós, amados, estamos dispostos a dar a nossa vida pelos nossos irmãos? O Evangelho é muito simples. O Evangelho de Cristo é extremamente simples. Mas ele é marcado por pequenas coisinhas, pequenas coisas, pontos que são fundamentais. Pontos que são fundamentais. Se eu não tenho coragem de dar a minha vida para que o próximo seja abençoado, isso significa que minha comunhão com o Senhor não é integral, não é verdadeira. Jesus fez dessa forma, irmãos. Jesus fez assim, Jesus deu a sua vida por nós. Talvez podemos até olhar para Cristo e falarmos: ah, mas esta era a missão do Senhor, essa era a missão do Senhor, era assim que deveria acontecer. Mas eu quero falar para vocês, Jesus realmente tinha uma missão, mas Ele também nos colocou no coração e dentro da mente uma missão também.
Ou seja, irmãos, da mesma forma que o Todo-Poderoso incumbiu Jesus de uma missão, Jesus, na sua autoridade, Ele também determinou uma missão para cada um de nós. E essa é a verdade que nós precisamos entender e viver no nosso dia a dia. Nós precisamos amar e dar a própria vida, irmãos. Dar a própria vida, para que o próximo seja abençoado através das nossas ações. Esta é a verdade do Senhor para o meu coração, é a verdade de Deus para a tua vida. E se eu não faço nada para o próximo, e vale ressaltar, irmãos, que esse fazer algo pelo próximo é fazer realmente o que você pode fazer, aquilo que está ao seu alcance, é fazer aquilo que está ao seu alcance. Isso é amor, irmãos. Nós temos uma visão de amor um tanto quanto deturpada. Quando fala-se de amor, nós lembramos talvez de um filme, lembramos talvez da novela ou de um caso que ocorreu na cidade. E ali nós pautamos o significado de amor para as nossas almas. Mas eu quero falar para vocês que amor não tem fronteiras, amor não tem limites. Nós precisamos amar com totalidade de coração. Mas isso só será possível, amados, a partir do momento que nós aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, e isso de fato. Essa é a verdade de Deus, amados. Ela é simples. Precisamos amar. E quando nós amamos, nós damos a própria vida para que o Senhor seja honrado e seja glorificado. Ainda em 1 João 3, versículo 23, que nos diz: e o que ele manda é isto, que creiamos no seu Filho, Jesus Cristo, e que nós amemos uns aos outros como Cristo nos amou, como Cristo nos mandou fazer. Amém? Amar é obedecer. Quem ama, obedece. Se eu amo o Senhor e obedeço aos seus princípios, se eu tenho zelo para com o Todo-Poderoso, carinho para com o Senhor, eu obedeço aos seus princípios e Ele determina. Vamos ler novamente o texto, 1 João 3, versículo 23. E o que Ele manda é isto, que creiamos no seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como Cristo nos mandou fazer. Essa é a verdade. Essa é a verdade do Senhor. Amados, cabe a cada um de nós, como homens do Senhor, como mulheres jovens do Senhor, cabe a cada um de nós obedecermos preceitos de Deus para a nossa vida. Se tu queres uma vida feliz, uma vida completa sobre a face da terra, é possível? Sim, é possível. Mas é necessário observar a vontade do Senhor, praticar a vontade de Deus. Talvez você não sentará em barras de ouro, você não terá uma Mercedes, uma Ferrari, um avião, uma mansão com piscinas e coisa desse tipo. Talvez você não terá isso. Mas uma coisa eu posso afirmar para você: se você obedecer aos princípios do Senhor, tu terás um coração transbordante de prazer, de alegria, de satisfação, igreja. Porque essa é a promessa maior de Deus para nossas vidas. Ele nos diz que Ele nos fará cada dia mais felizes na sua presença, e o Espírito Santo nos nossos corações derrama o óleo da alegria sobre as nossas almas. Amados, quando nós amamos verdadeiramente o Senhor, esse amor leva-nos à obediência a Deus. Vale ressaltar que aquele que ama o Senhor, quando nós amamos a Deus, a desobediência não faz parte. Ela não é parte, ela não participa, ela não é algo comum na nossa existência. Quando nós amamos o Senhor, nós somos obrigados, amados, e essa é a palavra correta, obrigados a observar preceitos de Deus e a vivermos em obediência. E nós temos como exemplo a Jesus. Jesus sempre é o exemplo maior para as nossas vidas. E nós vemos na palavra que Jesus nos amou tanto, amados. Ele teve tanto cuidado de nós, a ponto de obedecer ao Senhor, obedecer a Jeová em todos os aspectos, mesmo que essa obediência custasse muito sofrimento, custasse perseguições e por fim uma morte na cruz.
Mas a obediência de Jesus é um exemplo. Talvez ele não precisasse obedecer, talvez ele não precisasse fazer, mas ele nos amou e fez porque nos amou. Nós precisamos, amados, fazer todas as coisas por amor ao Senhor, por amor a Deus. Se você vem à igreja, venha porque você ama o Senhor. Se você dizima, se você oferta, faça porque você ama o Senhor. Se você prega o Evangelho, faça porque você ama o Senhor. Se você canta aqui junto no louvor, faça porque você ama o Senhor. Amado, tudo é para a honra e para a glória do Senhor. Tudo é para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. Nós não podemos perder essa verdade de vista jamais na nossa existência. Amados, a manifestação do amor de Deus é maravilhosa, é extraordinária. O Senhor manifesta seu amor e Ele mostra o seu amor para conosco. Ele permite que seja provado, que nós o provemos. Mas para que eu possa provar o Senhor e experimentar o grande amor do Senhor, eu tenho que amá-lo, amá-lo. E quem ama, obedece. E quem ama, vive princípios do Senhor. Mas se você quer ver a glória do Senhor, deixe-se envolver pelo Espírito, deixe-se envolver pelo amor ao Todo-Poderoso, e você terá experiências extraordinárias com o nosso Senhor. Você terá experiências grandiosas com o Senhor, porque Deus é assim, irmãos. Ele está pronto a te abençoar, Ele quer fazer coisas acontecer na tua vida, mas eu preciso colocar minha vida à disposição do Senhor. É assim que Deus quer que aconteça, irmãos. Uma das coisas que você dificilmente verá em montanha é um trem. Dificilmente. Você vê um trem em montanha é quase impossível. Mas por que você não conseguirá ver um trem em montanha? Tem ideia por que não? Porque não tem trilhos. O trem só anda em trilhos. Ele não anda na estrada. Amados, a nossa vida precisa ser trilho. Para que o amor de Deus, para que a graça do Senhor ande no nosso ser. Se nós não formos trilho, irmãos, nós não vamos conseguir ver o mover do Senhor, porque Deus não anda em estrada de chão, não anda em asfalto. Claro, estou fazendo aqui um paralelo, uma comparação, mas da mesma forma que o trem anda apenas no trilho, o Senhor quer que nossa vida seja também um trilho, ou seja, eu preciso estar de acordo com seus princípios, fazendo a vontade dEle, porque essa é a exigência. O trem exige trilhos, Deus exige santidade. Sem a santidade na nossa vida, nós não vamos ver a glória do Senhor. E quando nós amamos o Senhor, irmãos, a santidade é uma das características da nossa existência. Mas 1 João capítulo 4, versículo 6 diz: mas nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. É desse modo então que podemos saber a diferença que existe entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém? Igreja, o texto diz que precisamos ouvir a palavra. Ouvir a palavra. Quem conhece Deus nos ouve. Precisamos ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Eu estava observando um dia desses na televisão e o Corinthians ganhou. O Corinthians foi campeão aí de uma taça que eu não sei bem qual é. E eu estava observando no jornal que tinha uns camaradas chorando. Estavam chorando porque o Corinthians ganhou. Sabe por quê? Emocionados. O coração daquele povo vibrava com o Corinthians. E eles choravam, amados. Choravam. Sabe o que é isso, queridos? Identificação com o time de futebol. Aquele povo, aqueles que gostam, aqueles amam aquele time, mas amam tanto a ponto de se emocionar com uma simples vitória de um campeonato. Apenas isso. Nós temos visto, amados, muitas características na vida das pessoas. Alguns amam o futebol a ponto de chorar com a vitória. Outros se identificam tanto com a política
que criam inimizades na cidade. Na Câmara, 2 deputados brigando, porque um era de um partido, o outro do outro partido, brigando lá para todo mundo ver. Sabe o que é isso, amados? Identificação. Identificação. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós que ouvimos a palavra de Deus, será que nós temos nos identificado com a palavra? Será que nós nos identificamos com a palavra, identificamos com o Senhor? Será que nós temos a característica de corintianos, de políticos? E poderíamos citar diversos outros exemplos aqui. Eles têm as suas características. O corintiano carrega a sua bandeira, solta fogos, grita, vibra, chora. Tem os doidos que andam milhares de quilômetros só para ver seu time jogar. Qual é a nossa característica? Qual a nossa característica? Nós deveríamos refletir a presença do Senhor a cada instante, a cada minuto, a cada segundo da nossa vida. Nós deveríamos vibrar com Deus, alegrar-nos com o Senhor. Deveríamos andar distâncias, grandes distâncias, só para estar na presença do Senhor. Mas uma das coisas que nós temos observado é que nem sempre, amados, temos amado o Todo-Poderoso, nem sempre temos amado o Senhor, a ponto de as suas características serem impressas na nossa vida. Muitas vezes nós não amamos o Senhor a este ponto. E um exemplo que eu posso dar para vocês a respeito dessas características, quando você está, por exemplo, no momento de crise, ali estressado, quem é que você busca? Muitas vezes você solta uma palavra, um xingamento ou coisa assim desse tipo. Não é verdade? Você está aí trabalhando, cai alguma coisa em cima do seu pé, machuca o seu pé e você... Uá! Uá! Entenda esse uá como xingamento. Muitas vezes nós não temos a característica do Senhor cravada no coração, e a primeira coisa que vem na nossa boca nos momentos da dificuldade é lá das trevas. É das trevas. Quando você está na roda de amigos, aquele tanto de pessoas sentadas, talvez na hora do almoço, no final do expediente, ou durante aí a sua semana, sei lá onde quer que você esteja, qual a característica que sobressai na tua vida? A Bíblia diz que quando nós estamos com o nosso coração transbordante daquilo que é de Deus, nossa boca fala o que é de Deus. Em contrapartida, se nós estamos com o nosso coração vazio do Senhor, nós vamos falar aquilo que não é de Deus. E vamos ter prazer naquilo que não é de Deus. Amados, é preciso muito cuidado. Um texto bíblico diz que o Senhor nos chamou para sermos sal, para temperarmos esse mundo. E esse tempero vem através da palavra, da manifestação da palavra. Essa semana eu ouvi alguém contar um testemunho, eu achei muito interessante. Ele estava no seu trabalho na hora do almoço e ali havia um grupo de pessoas reunidas. E ele sentou-se ali e passou a falar daquilo que era de Deus, daquilo que era do Senhor, expondo a palavra para aquelas pessoas. E havia outro que também é crente, que estava do lado e ficou calado, porque teve vergonha, não teve a boca aberta para proferir aquilo que é do Senhor. E depois ainda falou com essa pessoa, mais ou menos assim: você tem coragem, você prega, você fala. Sabe o que é isso, queridos? Característica daqueles que ouvem a palavra de Deus. Característica daqueles que ouvem a palavra do Senhor. Se o Eterno, irmãos, se manifestasse neste lugar, aparecesse aqui diante de nós, e se Ele perguntasse a cada um de nós: o que é que você tem feito para mim? Ou o que você fez para mim esta semana? Qual seria a sua resposta? E se Ele perguntasse o que foi que você fez para alimentar a tua carne?
ou às trevas, qual seria a tua resposta? Eu não quero aqui julgar ninguém porque não cabe a mim tal coisa, eu quero só despertá-los para esse aspecto. Se Jesus perguntasse para você, o que foi que você fez para mim? Terias resposta? E se ele perguntasse, e ele sabe, o que foi que você fez para alimentar a tua carne, para de certa forma honrar as trevas? Qual das respostas seria maior? Qual das respostas seria maior? Irmãos, é assim, é dessa forma que funciona. Eu tenho que carregar em mim as marcas de Cristo, amados. Se porventura, se eu não tinha resposta positiva para Jesus, eu não fiz muita coisa para ti, não fiz foi nada, Jesus, talvez. Talvez eu não tenha lido a Bíblia, talvez eu não tenha jejuado, talvez eu não tenha orado, talvez nem mesmo à igreja eu fui, talvez eu não falei do teu amor para ninguém e eu não fiz nada. A segunda pergunta, e para alimentar a carne? O Espírito Santo de Deus traz as respostas para nós, ele coloca as respostas bem aqui no meio da testa da gente. Bem aqui assim. Aí você lembra, poxa, eu falei uns palavrões, eu me alimentei com umas novelas que só tinha coisa ruim, aí eu vi o que eu não devia ver, eu andei na internet fuçando alguns sites, eu dei mau testemunho, e vai por aí a jornada. Não é verdade, queridos? Sou melhor do que vocês? Infelizmente. Somos assim, amados. Mas eu quero falar para vocês algo. É a manifestação do amor de Deus. Nós temos que trazer a nossa carne cativa ao Senhor. Quando você reconhecer que errou, que pecou, é preciso confessar o pecado, é preciso pedir perdão ao Senhor, é preciso acertar-se com o Todo-Poderoso e dar a vida para não mais agir daquela forma, irmãos. Isto é ouvir a palavra do Eterno. E esta palavra, quando entra em nossos corações, ela marca a nossa vida com características que nos assemelham ao Senhor, Mas para finalizar a nossa palavra, eu quero ainda que os amados abram as suas Bíblias em 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8. E eu quero falar para vocês que amar é conhecer a Deus. Aqueles que amam, conhecem o Senhor. Nos diz a palavra: queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. Amém? A palavra de Deus é muito clara, muito simples. 1 João 4, versículos 7 e 8. O amor só é possível quando nós conhecemos o Senhor. Nós só teremos amor verdadeiramente no coração quando nós conhecemos a Deus. Caso contrário, é ilusão. É ilusão, irmãos. O amor é gerado por Deus. Deus é a essência do amor. Se nós não tivermos o nosso coração pautado no Senhor, totalmente alicerçado no Todo-Poderoso, impossível amarmos de verdade. Impossível. Porque amor é qualidade de Deus, qualidade de Deus. O amor só é possível, irmãos, quando verdadeiramente conhecemos a Deus. Mas no detalhe, conhecer a Deus não é saber que Ele existe. Isso não é conhecer a Deus. Para que eu conheça você, para que eu saiba quem é você, eu tenho que conviver contigo. Caso contrário, eu saberei onde você mora, saberei onde você trabalha e vai morrer por aí. Meu conhecimento a teu respeito. Isto não é conhecer. São informações superficiais. Se eu quero conhecer o Senhor, irmãos, eu tenho que ter comunhão com Ele. Viver Deus no nosso dia a dia. O Senhor lhe se deu a conhecer-nos através da manifestação do seu amor. Ele traz a revelação para nós. Hoje nós temos a revelação nas nossas mãos. E nós precisamos, amados, que essa revelação do amor do Senhor se manifeste na nossa existência. Precisamos conhecer Deus de fato para vivermos o Senhor
intensamente, amados. Queridos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a manifestação do amor de Deus para com as nossas vidas. E que nós, amados, abramos o nosso coração, que nós tenhamos prazer, ou pelo menos que nós nos esforcemos para conhecermos ao Senhor, para estarmos na presença de Deus. É certo, irmãos, que é uma luta, é uma batalha que nós vamos enfrentar. Esse conhecimento não vai cair do céu na tua cabeça, simplesmente, pá, caiu na cabeça. Oh Deus, oh maravilhoso, êxtase total, Deus, pá, oh. Não acontece assim. Mas é um crescimento, irmãos, um crescimento que tem como base a palavra, a vivência, a santidade. É conhecer e crescer no conhecimento até alcançarmos a estatura, a altura, o nível de Cristo Jesus. É assim que está na palavra. Precisamos fazer o máximo para alcançarmos isso. Eu creio que todos aqui querem ir para os céus. Quem quer ir para os céus? Todos querem ir para os céus. Eu não sei se eu vou desapontar você ou se eu vou alegrar você. Mas se você não passar pelo caminho que é Jesus, não vai acessar o céu. E para passar pelo caminho que é Jesus, tem que amá-lo, obedecê-lo, tem que morrer, tem que viver para o Senhor, tem que dar a própria vida, tem que viver em obediência, tem que ouvir a palavra e conhecer Deus. Só desta forma é possível chegarmos aos céus. Amém, igreja? Que nós nos esforcemos para isso. Nos esforcemos, irmãos, para alcançarmos a presença de nosso Senhor e Salvador. Eu quero convidar a igreja a colocarem-se de pé. Nós vamos orar nesse momento. Aliás, eu quero que a igreja venha aqui à frente. Nós vamos orar com vocês, vamos orar juntos aqui na frente. A você que quer ir para o céu, vem aqui na frente. Aqueles que não podem vir, pode ficar sentado sem problema. Mas quer ir para o céu, vem aqui na frente, venha. Vamos orar por você nessa noite. Mas eu quero falar para você o seguinte: enquanto estejamos orando, fale para o Senhor o teu desejo de ir para o céu, de querer Deus na sua vida. Fale isso para o Todo-Poderoso. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar então. Pai amado, nesse momento, Senhor, estamos aqui junto contigo, Pai, para louvar, para bendizê-lo, para honrá-lo, para glorificá-lo, para louvá-lo, Senhor. Estamos aqui para declarar que nós te amamos e queremos estar contigo. Ó Deus, que seja esta a oração que vais ouvir de cada um desses que estão aqui presentes, daqueles que nos ouvem pela internet, que cada um, Senhor, neste momento, possa falar diante do teu trono: eu quero estar contigo, eu quero ir para o céu, eu quero estar na tua presença, eu quero ser lavado, purificado, eu quero ser alcançado pelo teu amor. Oh Deus, honra, Pai, a oração de cada um destes, honra o clamor desta pessoa, Senhor, honra o clamor, que teu Espírito Santo seja derramado de uma forma tão intensa, poderosa sobre essas almas, para que eles sejam convencidos da necessidade de uma conversão nas suas vidas, de uma transformação que é operada apenas por Ti. Oh Espírito Santo de Deus, trabalha cada um desses que estão neste momento aqui, Senhor. Trabalha, meu Deus, para que cada um venha entender, Senhor, venha entender a Tua palavra, e que voltem para suas casas, mas voltem, Pai, cientes, conscientes, certos, meu Senhor Jesus, da necessidade de um compromisso real e verdadeiro contigo. Ó Espírito Santo de Deus, quebra todo espírito de engano em nossos corações. Quebra todo espírito de engano, aquele espírito maligno que diz que não é bem desse jeito, que não precisa fazer assim, porque Tu és amor. Quebra esses espíritos malignos, Senhor. Quebra, Pai. E eu quero declarar que sobre essas vidas e aqueles que nos ouvem, esses espíritos estão sendo destituídos, expulsos dessas almas, estão sendo amarrados e colocados na mão do Senhor Jesus, para que eles recebam o destino necessário. E que cada um, Senhor, tenha sua mente, seu entendimento aberto, para entender a palavra, para compreender a palavra. E que no decorrer dessa noite, meu Deus, tenham sonhos proféticos, tenham sonhos reveladores,
Que eles sejam incomodados pelo teu Espírito, Senhor, para a necessidade de um compromisso verdadeiro contigo, Pai amado. Quero declarar sobre cada um desses a tua bênção e que sejam alcançados para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Aleluias. Esta é a Missão Cristã Vivos, com teu irmão, o pastor Elias de Oliveira. Não esqueça, acesse nosso site vivos.com.br. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 513.